explicando que fazer um desenho maior, eu tinha uma balança no mercado, tinha uma balança, fazer maior, tinha uma balança aqui, isso há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, ou até 100 anos atrás. Tinha uma balança com dois pratos. Do lado da balança tinha um montão de material metálico, em forma de parecia uma pilha, mas é uma pilha um pouquinho maior, eram metais. E nela estava marcando 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 1,5 kg, 1,5 kg, 2 kg, e etc. Vários quilos diferentes. Aí o cara perguntava para você: quantos quilos você quer comprar de batata, por exemplo? Quantos quilos de batata você quer comprar? Aí você falava: eu quero 2 quilos. Aí o cara colocava a batata aqui, um saco de batata aqui. E é claro, vai cair para cá, vai cair para cá. É óbvio que vai cair para cá. Um peso que vai cair para cá. Um peso de B que vai cair para cá. Um peso de B que vai cair para cá. Seria o B. E aqui o A está vazio. Mas como o cara sabe que você quer 2 quilos, ele pega esse troço aqui, essa barra de metal de 2 quilos e coloca aqui. Ele coloca 2 quilos. Se equilibrar, ou seja, se o peso de A for igual ao peso de B, significa que a massa vezes gravidade de A e a massa vezes gravidade de B, corta a gravidade, a massa de A é igual à massa de B. É claro que o cara do comércio não fazia essas contas. Quem faz essas contas é o matemático, é o físico. É o físico que faz essas contas. Então, se equilibrar, é porque eu tenho do lado de lá o mesmo peso do lado de cá. Eu tenho a mesma massa do lado de lá e a mesma do lado de cá. Tá, mas e se tombar? E se tombasse para o lado do significa que aqui era menor. Se tombasse para o lado dos quilos, aqui era menor. Aí o comprador, eu quero 2 quilos, pegaria mais batata e colocaria aqui. Vai colocando mais batata até equilibrar. Vai colocando mais batata aqui até equilibrar. Quando equilibrar é 2 quilos. Tá, e se tombasse para o lado de cá? Significa que aqui tem mais de 2 quilos. Se tombasse para o lado de cá, tinha mais de 2 quilos. O que o comprador tinha que fazer? Tirar a batata. Tiraria a batata até equilibrar. Dá um trabalhinho, dava. Hoje é o quê? Hoje é balança eletrônica. Convenhamos. No passado a coisa era brutal. Ou seja, não tínhamos a tecnologia que tem hoje. Então, viver naquela época, para a gente, principalmente para vocês, seria muito difícil. Não seria fácil. Seria algo brutal. Tá certo? É só pensar nas tecnologias de hoje. Sem ela, com certeza, as pessoas de hoje teriam muita dificuldade de viver. Uma delas está aqui. O comércio hoje não é assim, mas antigamente é. Tá, mas o que nós temos então? Nós temos aqui uma balança. O lado de cá, o lado esquerdo, tem que ser igual ao lado direito, em questão de peso e massa, para equilibrar. Ou seja, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito para equilibrar. E isso daqui chama-se ponto de gravidade. É o ponto de gravidade. Tá? É o centro de gravidade de equilíbrio de situação. É o ponto de gravidade. Tá certo? Bom, e agora? Nós temos também um outro exemplo que seria, que ainda existe hoje ainda, esses balanços de parquinho infantil, onde senta aqui uma criança, vamos colocar um bloco, senta outra aqui. Se não for nem para um lado nem para o outro, é porque aqui o peso de A, vamos colocar em vez de uma criança, vamos colocar um montão de tijolo. Um montão de tijolo nesse balanço. Se ficar equilibrado, é porque o peso de A é igual ao peso de B. Ou seja, massa de A
vezes gravidade é igual a massa de B vezes gravidade. Cortou. Então aqui você poderia dizer que o mesmo peso, a mesma massa do tijolo está em A e está em B porque está em equilíbrio. Tá? Se equilíbrio. Tá, mas e se desequilibrar? Se cair para o lado de B? Se cair para o lado de B, se cair para B, então é porque o peso de B é maior do que o peso de A. Ou seja, se cair para B, é porque o peso de B é maior que o peso de A, ou em outras palavras, o peso de A é menor do que o peso de B. Tá, e se cair? E se cair para A? Se cair para A, é porque o peso de A é maior que o peso de B. Se cair para A, o peso de A é maior que o peso de B. Ou, em outras palavras, pode-se dizer que o peso de B é menor do que o peso de A. Bom, isso é uma análise geral. Equilíbrios são iguais quando cai para um lado, cai para o lado maior. Tá certo? Tá. Mas tem situações bizarras, como, por exemplo, a que eu vou demonstrar aqui com esse gráfico. Situações bizarras, assim, meia maluca, que você chega e fala assim, mas por que isso acontece? Eu vou pegar agora o experimento. Veja a equação, a modelagem matemática é que um peso é igual ao outro. Tá certo? Sempre o peso de um lado é igual ao peso do outro. Peso da esquerda é igual ao peso da direita. Se for maior ou menor, vai desequilibrar, caindo sempre para o lado maior. É o que eu fiz aqui. Eu vou pegar, pode ser um copo, pode ser um copo. Tá? Eu vou pegar ali um vidro, mas poderia ser um copo. Tá? Um copo. Experiência do garfo. É muito interessante, muito difícil de ser interpretado. Vou pegar um copo, vou colocar dois garfos entrelaçados, assim, ó, dois garfos entrelaçados, exatamente assim, vou mostrar aqui. Olha isso, assim, ó. Dois garfos entrelaçados assim, tá certo? Interessante que tem que ser formando asa, tem que formar uma asa, não pode ser totalmente esticado, tá? Tem que formar uma certa, diria quase um V, tá? Tem que formar um V, tá? E eu vou provocar o equilíbrio dele de uma forma muito estranha. Ou seja, eu vou pegar um palito aqui, só um palitinho de fósforo, colocar aqui, vou colocar esse palito de fósforo aqui, e depois vou colocar o garfo aqui, os garfos entrelaçados aqui. Os garfos entrelaçados aqui. Entrelaçados aqui. Com o palito na boca do copo. E o garfo não vai cair. Mas, por quê? Porque esse aqui é o ponto de gravidade. Esse daqui é o ponto de gravidade. Seria esse ponto de equilíbrio aqui, o ponto de gravidade, aonde equilibra o lado esquerdo e o lado direito. Aí você fala assim, mas que lado esquerdo e lado direito eu tenho aí? Tenho esse, ó. Se eu passar aqui um pontilhado em cima, aqui nessa beirada que está em cima do ponto de equilíbrio, eu tenho aqui uma massa de aço, seria um peso de ar, tudo que ficou aqui do garfo, essa massa que está do lado de cá, é o ar. E essas asinhas que ficaram aqui, essas duas, que não estão uma do lado da outra, seria o peso de B. E vai provocar o equilíbrio, onde massa de A vezes gravidade
é igual a massa de B vezes gravidade. Corpo, massa de A é igual a massa de B. E o garfo vai se equilibrar. Vai se equilibrar de uma forma estranha, e depois tem outro negócio que eu ainda vou fazer, que é mais estranho que fica aí. Tá? Agora, se eu abrisse esses garfos em forma de uma asa, assim, ó, assim, e tentasse colocar esse mesmo palito de fósforo para equilibrar, eu não ia conseguir. Por quê? Porque ao passar essa linha por aqui, eu não teria do lado de cá massa de aço algum. Eu teria toda a massa de aço do garfo concentrada aqui, ou seja, aqui seria um peso e aqui seria um peso x igual a zero, porque aqui não tem, são diferentes. Aqui eu tenho toda a massa total do garfo igual à gravidade. E do lado de cá eu tenho uma massa, é diferente da massa zero, porque não tem massa do garfo do lado de cá. Diz a gravidade, corpo. A massa total é diferente da massa zero. O que vai acontecer? A massa total é maior que a massa zero. Sendo assim, o garfo vai cair para o lado de cá. Vai cair para cá. Cai para o lado de cá. Por quê? Porque não tem massa nenhuma para equilibrar aqui. A massa está toda concentrada aqui. Essa massa de cá é diferente da massa de cá. Não é igual. A massa de cá é maior que a massa de cá. Claro que é zero. Qualquer massa que tem aqui e aqui não tem, essa massa de cá é maior de cá. Então quer dizer que ele vai despegar todo, se a asa do copo for bem aberta. Tá, primeiro vamos tentar então. Eu preciso aqui jogar essa mesa para cá, que é para eu poder gravar aqui em cima da câmera. Oi? Ah tá, vou puxar essa aqui. Colocar essa aqui. Aí é um jeito danado que tem que ser para ele equilibrar. Tá? Pegar um jeito aqui muito difícil de. É do jeito mesmo. Tem um treinamento para fazer isso. Tentar ver se eu faço de forma ampla. Isso. Tá aqui. Formou uma asa. Tá aí. Observe que se eu passar uma linha aqui no meio, uma linha imaginária aqui, um plano imaginário aqui no meio, vai formar exatamente isso que eu falei aqui. Deixa eu colocar. Ver se a câmera chega para cá para mostrar, não sei se vai dar. Observe que aqui eu coloquei exatamente, se eu passar um plano aqui no meio, vai ficar uma massa de aço do lado de cá, exatamente essa figura que ficou aqui. A massa de aço do lado de cá, veja bem, aqui, olha só. Para cá eu tenho a mesma massa de aço, para cá eu tenho a mesma massa de aço, que é o material do garfo. Mostrando aqui. Visão de cima, uma visão de cima, está aqui, ó. Ou seja, se eu passar um plano aqui no meio, aqui, a quantidade de aço que eu tenho para cá é a mesma de cá, por isso causa equilíbrio. O peso que está para esse lado é o mesmo peso que está para esse lado. Então está aqui, mostrando aqui o equilíbrio, visão superior aqui. Então, mostrando aqui, aqui é o ponto de equilíbrio. A quantidade
de aço que tem para cá, a massa e o peso é a mesma que tem para cá. Considerando também que aqui também seria o lado de cá, ou seja, está em equilíbrio. Agora, vou fazer o mais interessante. Eu vou queimar o palito que está equilibrando. Queimar mesmo. Tudo. Tudo, queimando tudo. Deixar o palito só naquele pontinho. E o equilíbrio vai continuar. E o equilíbrio vai continuar. Queimando. Está ali. Só no palito. Está ali, ó. O que significa? Está apenas naquele ponto. Não dá para... Se eu tirar, vai tremer. Mas eu posso tirar essa cinza aqui. Até tentar. Capaz de tombar. Bom, o fato é o seguinte. Está apenas nesse ponto. O equilíbrio está num ponto só. Só num ponto. Não tem mais madeira para cá. Tem cinza. E ele continua equilibrado. Ele está equilibrado só em um único ponto. Isso é física. Como que isso está equilibrado? Realmente só a física explica. E aqui está as equações que modelam isso, está no quadro. Tá certo? Aqui. Torna a dizer. Aqui eu tenho um ponto de gravidade. Tenho uma divisão aqui no meio. Um plano que divide aqui no meio. A quantidade de aço que está à frente é a mesma que está formando com essas asas para o lado de cá. Ou seja, seguindo aquela equação, está lá no quadro. Aquele desenho está lá no quadro. Tá certo? Então, está aqui, está provado na prática, tá. E agora falta colocar ali vou tentar tirar essa cinza. Vou tentar. Não vai dar. Assim endureceu. Quem sabe se eu acender de novo, o calor pode queimar até um resíduo a mais que tem ali. O calor pode fazer ela cair. Isso, a cinza está caindo. Ela mudou, né? Ela mudou já. Missa não vai lá. Vai ter coroinha, vai ter. Entrou muito bem. Então, vamos até ver se essa cinza cai. Tá em reunião? Queria que só botasse aquela lá, você passou. Mijando. Não, bota a cara aqui, bota a cara aqui. E a privacidade? Eu não posso colocar a câmera no banheiro. Então, se ele tirar aquela cinza para provar que ele está realmente só no ponto. Só no ponto. Tentar. Vou tentar quebrar e colocar no ponto. Oi? Segura igual você segurou e Opa, muito bom, Rodrigo. eu nunca vi. Não, você viu? É isso que meu primo fala. Obrigado, Rodrigo. Tá aí, ó. Consegui estar exatamente de uma forma surpreendente só num ponto. Vou tentar situar aqui. Só num ponto. Pode observar. O ponto que está segurando ele é mínimo. É mínimo. E aí divide a parte da frente
tem a mesma quantidade de massa que a parte de trás, ou seja, essas duas asas aqui têm a mesma quantidade que a parte da frente, se eu fizer um plano que divida essas duas partes. Com a mão aqui eu fiz um plano, estou tentando fazer um plano que divide a massa da frente, gera um peso que é igual à massa de trás, do aço, né, do garfo. Esses pesos são iguais e aí tem o equilíbrio. Agora, interessante, não é só na parte da frente e de trás não, é também aqui nas laterais. Observe bem aqui na lateral também. Para o lado esquerdo, eu tenho a mesma massa que para o lado direito. Ou seja, esse ponto de gravidade, ele divide tanto nesse sentido as massas em equilíbrio, quanto também divide nessa situação que está aqui. Ou seja, é bidimensional. Eu estou analisando a situação de uma forma bidimensional. Poderia até analisar tridimensional, mas eu só vou analisar aqui, na aula de hoje, bidimensional. Ou seja, para o lado de cá, eu tenho a mesma massa que o lado de cá. Eu tenho o mesmo peso para o lado de cá que o mesmo peso para o lado de cá. Se eu fizer uma definição nesse plano, um corte nesse plano, a massa para cá gera um peso que é igual à massa para cá do garfo. E aí o peso são iguais, tá certo? Isso aqui é apenas um mínimo ponto de equilíbrio que eu queimei o resto do fósforo, tá certo? Agora, outra coisa também que eu poderia fazer aqui. Outra coisa. E se eu abrir aqui essas asas do garfo, será que esse equilíbrio vai continuar? Não. Por quê? Porque se eu abrir essas asas do garfo, não tem mais como equilibrar. Se eu abrir aqui, não tem mais. Esse plano que está aqui não vai conter do lado de cá a mesma quantidade de aço e de matéria para gerar um peso de equilíbrio desse lado do que desse. A massa está toda concentrada do lado de cá, praticamente. Estou até pegando um pouquinho aqui, vou até abrir um pouco mais. Abrir um pouco mais aqui. Mas aí não vai equilibrar. Vai colocar novamente aqui. Se eu abrir, não vai equilibrar. Eu não consigo esse equilíbrio, simplesmente porque toda a massa está concentrada do lado de cá. Não está mais concentrada a massa alguma do lado de cá, porque a asa, essa forma de asa está aberta demais. Tá certo? Ou seja, não tem mais massa de garfo, massa de aço nenhum do lado de cá. Com isso, o desequilíbrio é total para cá. Tá certo? É como a Roseli estava falando comigo hoje cedo. Isso parece com a asa do avião. Sim, a asa do avião ela seria mais fechada, talvez para dar um equilíbrio aerodinâmico maior. Ou seja, se ela fosse mais aberta, não daria talvez esse equilíbrio. Tá certo? Tem a ver. É uma hipótese. Tá? Uma hipótese. Não estou comprovando isso. Bom, gente, então isso daqui está novamente para quem gosta e para quem não gosta. Isso tem que ser entendido direto. Física é isso. O que se faz em teoria se prova na prática. Tá certo? Ah, mas eu gosto de ver na prática. Parabéns para você. Eu não gosto de ver na prática. Parabéns para você também. Não é a sua prática. E se você gostar de ver na prática, mas gostar de ver a teoria, aí você é completo. Você só é completo quando você sabe a teoria, modelar matematicamente e mostrar na prática. Tá certo? E se você não sabe nenhuma coisa nem outra, parabéns para você. Você tem outros interesses, que cuide dos outros interesses. Tá certo? Siga em frente na vida com outros interesses. Agora, se você só gostar do experimento prático, saiba que você não é completo. Não diga que você sabe tudo, que você não sabe tudo. Você só sabe tudo, nem assim você poderia dizer que você sabe tudo. Você pode dizer que você está de uma forma sendo mais completo, mas você sabe que está sendo mais completo se você conseguir fazer o experimento
e conseguir modelar e explicar ele matematicamente como está aqui no quadro.